Chainsaw Man é um dos mangás com maior potencial de crescimento da Jump atualmente, uma obra que quebra os padrões de shonen que são publicados na revista, sendo bem mais sanguinária e com linguajar bem menos infantilizado. Nessa obra, conhecemos personagens incríveis como Denji, Power, Aki e Makima, além de termos várias referências religiosas, políticas e sociais. Para entendermos melhor a parte oculta dessa obra com seus easter eggs, mistérios e referências discretas, eu preparei essa lista com 50 fatos. Sim, 50 fatos sobre Chainsaw Man. Mas antes de tudo, eu quero te pedir uma coisa bem importante. O YouTube não anda entregando direito meus vídeos para vocês. Então eu preciso muito, mas muito, que você que está assistindo, deixe aqui o seu like e comenta a hashtag Chainsaw Man aqui nos comentários. Só de você fazer isso, vai estar me ajudando muito. E quanto mais comentários, mais você vai estar ajudando aqui o canal. E o link do Discord também vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então entra lá pra gente trocar uma ideia, e agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Denji aparece na forma de Chainsaw Man como um easter egg no meio dos heróis durante o capítulo 259 de Boku no Hero Academia. Durante um dos quadros desse capítulo, o nosso protagonista aparece centralizado na parte esquerda da tela. O mangá de Chainsaw Man começou a ser publicado na Shonen Jump no dia 3 de dezembro de 2018, tendo atualmente 11 volumes, já que ele havia parado de ser publicado desde o dia 14 de dezembro de 2020. O autor de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, afirmou no primeiro volume de sua obra que ele adora motosserras, e por isso que criou uma história que tinha elas como foco. O personagem que o autor mais gosta de desenhar é a Rise, que ele falou que inspirou ela no filme Jin-Woo The Wolf Brigade, afirmando também que é muito divertido desenhá-la. Fujimoto, como um grande fã de motosserras, admitiu que sua obra sofreu grande influência do filme The Texas Chainsaw Massacre, ou Massacre da Motosserra no Texas. Aki Hayakawa sorri apenas 5 vezes durante toda sua passagem pela obra de Chainsaw Man. Ele realmente é uma pessoa muito séria e bem triste. Os enchimentos de peito da Power ficaram na 25ª posição no segundo ranking de popularidade de Chainsaw Man. A luta da Guanche contra Yoshida teve inspiração em um filme chamado The Raid 2, lembrando bastante a cenografia da luta final desse filme. O carro da Kobeni é outro objeto que ficou bem popular dentre os fãs, ficando na 7ª posição durante a primeira pesquisa de popularidade da obra. O personagem Kekurikin, que é nos apresentado na segunda parte do mangá de Chainsaw Man, foi inspirado em uma galinha de verdade, que tinha o nome de Mike e viveu cerca de 18 meses sem a cabeça. O cigarro de Aki Hayakawa apareceu na 23ª posição na segunda pesquisa de popularidade da obra, e parece que os fãs gostaram realmente muito de colocar objetos na lista de popularidade. Na primeira pesquisa de popularidade, a Power foi a vencedora, sendo seguida por Makima, Aki, Rise e Denji. Os demônios de Chainsaw Man ficam cada vez mais fortes conforme as pessoas sentem medo deles, ou seja, demônios com nomes mais fortes, que realmente remetem a medos comuns, são bem mais poderosos. Um grande exemplo que vimos, que apareceu dentro da obra, foi o Demônio da Escuridão. Na segunda pesquisa de popularidade da obra de Chainsaw Man, Aki Hayakawa assumiu a ponta, sendo seguido por Makima, Power, Denji e Rise. Para criar a Power, o autor se baseou em outros 2 personagens. O primeiro foi o Eric Cartman, de South Park, e o segundo foi o Walter Subject, de The Big Lebowski. Eu espero ter falado o nome certo. Coincidência ou não, mas o Pochita sempre se manteve na 9ª posição durante as 2 pesquisas de popularidade da obra. Após se fundir com o Pochita, o Denji recuperou todos os órgãos que ele havia vendido e ainda se curou da doença hereditária de sua mãe. Híbridos são literalmente mortais. Até hoje, não foi possível matar um híbrido dentro de Chainsaw Man. Sempre que eles sofrem um ataque fatal, eles acabam voltando poucos momentos depois com o puxar de seu gatilho. A batalha final de Chainsaw Man vs Makima foi inspirada no filme de Kizumonogatari 3, na luta de Shinobu vs Araragi. Assim como Denji fez com Pochita, Power fez com ele. Ela deu a ele o seu sangue para salvar Denji, e pediu em troca que ele achasse o demônio do sangue no futuro e fizesse novamente ele virar Power, independente da dificuldade. Quando perguntado sobre o que queria falar para os fãs estrangeiros, ou seja, de fora do Japão, Fujimoto falou as seguintes palavras: façam Chainsaw Man entrar nos Vingadores. Durante o capítulo 75, é revelado que a obra se passa na segunda metade da década de 90, mais especificamente em 1997. Fujimoto falou em entrevista que fez a dança da Kobeni para iluminar o clima depois de uma história longa. Apesar de não demonstrar muito, Aki Hayakawa estava completamente apaixonado pela Makima, e nem mesmo ele sabia quando foi que isso começou. Em 2020, Chainsaw Man foi o mangá com o maior número de mortes registradas. O ato de consumir sangue pode tanto melhorar a regeneração do demônio, como deixá-lo bem mais forte. Todo o dano que é causado em Makima volta para a população japonesa em forma de doenças ou acidentes. Por isso, de certa forma, ela é semi-imortal, morrendo diversas vezes durante a obra. Os demônios que possuem possessos, ou que estão fundidos com humanos,
possuem também suas formas verdadeiras, como foi o caso da Power, que mostrou sua forma verdadeira após seu sangue se proliferar após ela consumir uma parte apotita. Demônios não morrem de forma literal, eles apenas se transportam entre o mundo humano e o inferno, sendo que sempre que eles renascem, eles esquecem o que aconteceu em suas vidas passadas. Existe apenas um ser que consegue apagar a existência de demônios dentro de Chainsaw Man, e esse ser é o próprio Chainsaw Man. Aqueles que ele devora são completamente esquecidos de sua existência. Em Chainsaw Man, ninguém se lembra do que aconteceu direito na Segunda Guerra Mundial, ou de armas nucleares, e até mesmo doenças como a AIDS foram completamente esquecidas pela população, já que os demônios com esses nomes foram completamente devorados pelo demônio Serra, tendo as suas existências apagadas. E sim, eu tô esperando o demônio Serra devorar o demônio da calvície. Denji não pode ser considerado nem humano e nem demônio. O que ele e Pochita fizeram, apesar de seguir a linha de contrato, não foi literalmente nenhuma possessão e nenhuma troca equivalente. Foi como se os dois se fundissem com Denji se tornando um híbrido, um humano com coração de demônio. Dependendo do mês de seu aniversário, Denji pode ter nascido tanto em 1980 como em 1981. Personagens que são possessos possuem características demoníacas visíveis em seus rostos, se diferenciando totalmente dos híbridos que realmente são iguais aos humanos. Caçadores da segurança pública nunca devem interferir no trabalho de caçadores civis. Caso interfiram, podem ser presos por obstrução de justiça. Quando alguém faz um contrato com um demônio, o demônio pode pedir o que quiser em troca de seus poderes. As oportunidades são milhares. Até mesmo tempo de vida, o demônio pode pedir em troca, e tudo vai depender de ambos os lados aceitar as condições impostas. O inferno é um local onde os demônios poderosos caçam os mais fracos, sendo o verdadeiro demônio ali aqueles que possuem os nomes mais fortes. Aki Hayakawa foi o caçador que vimos com mais contratos com demônios, sendo 3 contratos no total, um com o demônio chamado Kon, outro com o demônio do futuro e o último com o demônio maldição. Power e Denji conquistaram muitos daqueles que estavam ao seu redor, ao ponto de as pessoas se tornarem apegadas a eles, como foi o caso de Kishibe e Aki Hayakawa. Normalmente, as armas são entregues aos humanos através daqueles demônios que respondem pelos nomes delas. Porém, os humanos também possuem total capacidade de criarem suas próprias armas, sem precisar do auxílio de demônios, como foi confirmado pela Makima. Se tirarmos o Ki do nome de Makima, ficamos com a palavra Mama, o que se refere ao modo como Denji sempre corria atrás das coisas relacionadas à maternidade desde a morte de sua mãe. Ainda falando sobre o nome de Makima, seu nome faz uma referência à marca Makita, uma grande fabricante de motosserra japonesa. Enquanto Makima e Denji andam de mãos dadas alguns capítulos antes da batalha final, aparece na parede o quadro de ilustração do Paraíso Perdido, do artista francês do século XIX, Gustave Doré, um quadro que representa a queda de Lúcifer, fazendo uma alusão à queda de Makima, que seria um contexto próximo à queda de Lúcifer, devido a seu orgulho e ganância pelo poder. Em Chainsaw Man, existem um grupo de demônios que são conhecidos como os 4 Cavaleiros. Esses são os 4 demônios mais fortes existentes, e todos eles estão atrás do coração de Chainsaw Man, principalmente pelo fato de lembrarem os demônios que tiveram suas existências apagadas ao ser devorados por ele. Esses 4 demônios são o demônio do controle, no caso a Makima, o demônio da fome, o demônio da morte e o demônio da guerra, no caso a Yoru. De acordo com Power, Denji engole qualquer coisa que tenha nutrientes, sem desperdiçar nada. Provavelmente ele ganhou essa mania graças ao seu tempo em que passou sem dinheiro e passou muitas vezes por fome. O gato de Power tem o seu nome alterado conforme a onomatopeia que é usada para definir os meados do gato em tal país. No caso do Japão, o nome ficou como Nyaku, nos Estados Unidos como Miui, e no Brasil conhecemos ele como Miauzinho. Na hierarquia cristã dos anjos temos 3 divisões, e na ordem média temos mais 3 subdivisões, no caso domínios, virtudes e poderes. E é daí que vem o nome de Power. Os demônios têm ligação com a hierarquia angelical cristã, normalmente são seguidores do Chainsaw Man, assim como Bin e Serafim, que estão classificados na primeira ordem da hierarquia. Makima foi inspirado em outros 2 personagens de anime, o Benten, de The Eccentric Family, e Haruko Haruhara, de FLCL. Por desde muito cedo ter que trabalhar para pagar sua dívida com a Yakuza deixada por seu pai, Denji nunca havia ido na escola durante sua vida,
tendo brevemente esse sentimento se envolver com a Rizzy. Completando a curiosidade anterior, apesar de falar sobre a escola com Denji, a Rizzy também nunca havia estudado em uma, já que ela foi o alvo de experimentos científicos durante sua infância. Bom, e essas foram as curiosidades sobre Chainsaw Man. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like e se inscreve aqui no canal, deixando a hashtag Chainsaw Man aqui nos comentários. Quanto mais você comentar, mais vai ajudar o canal a ir pra frente. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!